Bom, eu vou falar um pouco sobre o que eu aprendi sobre a etnomatemática. A etnomatemática baseia-se em críticas sociais relacionadas ao ensino tradicional da matemática, cunhada com a junção dos termos etno, matema e tica. Esta proposta educacional defende que a matemática deve ser explicada e entendida dentro de um contexto cultural próprio, tendo D'Ambrosio como precursor e idealizador no Brasil. A etnomatemática não pode ser considerada uma nova ciência e nem um método de ensino, mas sim uma proposta educacional que aborda as relações interculturais. Muitas vezes, a influência recíproca entre duas ou mais culturas não é levada em consideração na historiografia da matemática, o que traz implicações na educação. Existe a enorme tendência de se trabalhar a matemática da cultura predominante, sem a influência do ambiente cultural do aluno. Neste contexto, eis que surge a etnomatemática, que possui como finalidade o reconhecimento da cultura plural, responsável pela constituição do país e que deve sim ser levada em consideração para a elaboração que responda aos anseios de sua população. Trata-se de uma abordagem histórico-cultural da matemática, em que a disciplina deve ser compreendida para além da constituição social, mas também para a construção histórica e política. Além disso, existem vários tipos de matemática, sendo elas aquelas vivenciadas pelos vendedores de praças públicas, pelos artesãos, donas de casa, costureira, na geometria da cultura indígena, entre outros. Cada situação é completamente distinta, pois está em função do contexto cultural e social na qual estão inseridas. Assim sendo, para ampliar a compreensão da realidade, é necessário ultrapassar a noção de matemática apenas como uma maneira de resolver questões de ordem prática. A etnomatemática, nas ações pedagógicas, defende que se enfatizem as ações pedagógicas construídas dentro do contexto sociocultural dos educandos, levando-se em consideração os distintos grupos culturais. Sendo assim, são enaltecidos os conceitos matemáticos informais desenvolvidos pelos alunos através de seus conhecimentos, fora da vivência escolar. Nesta perspectiva, os conteúdos e os objetivos devem variar de acordo com a cultura, as necessidades, as aspirações e a realidade social de cada grupo. Os povos, em suas diferentes culturas, possuem inúmeras maneiras de trabalharem o conceito matemático, e todos os conhecimentos produzidos pelos grupos sociais são válidos. A etnomatemática, ela valoriza as diferenças e defende que toda a construção do conhecimento matemático está intimamente relacionado com a tradição, sociedade e cultura de cada povo. Para finalizar a minha fala, o estudo das atividades fora da sala de aula, ele proporciona um rico conhecimento prático do educando e que não perde o caráter acadêmico desta ciência dos números. A linguagem matemática está presente nas mais diversas atividades humanas, como nas artes, arquitetura, música, dança, esporte, engenharia, entre outros, e faz parte do contexto da sociedade na qual o indivíduo está inserido, estando assim relacionado ao social e ao cultural. O ensino da matemática na perspectiva etnomatemática contempla as experiências cotidianas e, por isso, enriquece a relação entre teoria e prática.